Olá, boa noite. Meu nome é Jorge Moreira. Estou na companhia do Mário Portela, suspeitos do costume. Hoje vamos estar à conversa sobre florais de Bach. Estes florais que foram trazidos até nós por Eduardo Bach. Vamos falar um pouco de como é que são, que propósito têm, que tipos de florais podemos encontrar, onde podemos encontrar. Fique atento, esteja na nossa companhia. Até já! Então, hoje vamos falar de florais de Bach. Os florais de Bach têm uma particularidade, relembra aquele vídeo que vai eventualmente aparecer aqui em baixo, relembra aquele vídeo de quando falamos de chakras. Os chakras, nessa altura, nós falamos que os chakras eram um posto de energia, certo? Um ponto de energia que fazia fluir toda a energia pelo corpo. Eu falei na altura dos 3 corpos. Os 3 corpos são extremamente importantes se vamos querer falar de florais. Ao falarmos de florais, é essencial e muito importante que não estamos só a falar do corpo energético, mas estamos também a falar do corpo mental e físico. Eduardo Bach, o criador, ou aquele que nos traz os florais, era um médico. Ele estava ligado à medicina, aquela que nós hoje em dia consideramos ocidental, à medicina alopática, e nesta medicina ele estava a trabalhar o corpo. Uma das coisas que ele concluiu é que nós não podemos curar doenças sem primeiro curar as emoções que essas doenças têm inerentes. Então ele procura uma maneira de trabalhar isto, e é por isso que os florais são sempre descritos de outra forma, não é? Os florais são o quê? Eu diria que os florais visam principalmente trabalhar as emoções do indivíduo através de uma terapia vibracional. Sim. Porque nós vibramos, faz parte das... Tudo é vibração, lembra-se do nosso vídeo sobre hermetismo, não é? Exato, então nós vibramos certas energias, sejam boas ou sejam más, mas o fundamental aqui com a terapia floral é que nós podemos tratar dessas emoções ou dessas vibrações com... Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que o Eduardo Bach descobriu é que os campos mórficos, ou seja, a maneira como as energias se movem no nosso corpo, afetam o corpo, a energia e a mente. Então, ele, através dos campos mórficos das plantas e daquilo que as plantas transmitiam a nível de alteração energética, ele conseguiu sistematizar um processo de intervenção energética sobre o lado emocional humano. Para isso ele usou, é óbvio, a questão da diluição, as várias questões que se levantam e que muitas vezes são postas à prova da homeopatia. E a homeopatia é nada mais, nada menos do que exatamente tentar combater fogo com fogo. Então, sei lá, um dos florais mais conhecidos dele é, de facto, o floral o agrimony, que é um floral para tratar um lado que a própria planta já demonstra que está a trabalhar. E isto Paracelso falava, lembras? Sim, e estamos aqui a falar das doutrinas das assinaturas, que era Paracelso que trabalhava com isso. Ou seja, ele buscava na natureza algo semelhante a um problema ou uma doença em que o semelhante cura semelhante. Exatamente. Ou seja, tinha que haver ali uma certa correspondência entre o problema e a cura e tentarem arranjar uma forma de extrair essas substâncias como um medicamento ou como um fármaco. Só para fazer ideia de como funciona a doutrina das assinaturas de Paracelso, veja, por exemplo, uma cenoura cortada em rodelas. O que é que lhe faz lembrar? E hoje em dia nós sabemos perfeitamente que a cenoura faz bem aos olhos, não é isso que se diz? Parece Veja o tomate. Veja, por exemplo, o feijão. O que é que faz lembrar? Esta é a ideia das doutrinas das assinaturas, certo? Paracelso já explicou isso, ele já explorou isso, e não é à toa que Paracelso é considerado o pai da farmácia. Portanto, há todo um processo.
Edward Bach, a única coisa que ele faz é pegar na doutrina das assinaturas e aplicá-la ao lado emocional. E aperfeiçoá-la. Ao aplicar ao lado emocional, ele utiliza nada mais, nada menos do que aquilo que estava na moda na altura, porque estava a despoltar na Alemanha, que era a homeopatia, para fazer vamos dizer, um remédio, embora eu pessoalmente não gosto muito da palavra remédio quanto a florais, mas para fazer um remédio que iria ajudar a controlar o lado emocional para que ele depois pudesse controlar o lado físico dos seus próprios pacientes. Certo, mas nós quando estamos a falar de terapia floral, esta pode ser aplicada de várias formas, tem várias aplicações. Claro que sim. Nós podemos utilizar externamente, através de sais, através de nós podemos usar florais externamente em várias situações. Nós podemos usar no ambiente, podemos usar nos sais que nós usamos no dia a dia, normalmente os chamados sais de banho, não é? Nós podemos usar, por exemplo, para adormecer, podemos usar na roupa da cama, e isto é a utilização externa. Exato, e até é muito funcional com crianças, porque tem uma percentagem muito ínfima de álcool, apesar de... O álcool é apenas para fazer a manutenção. Exatamente. A nível de tempo, é apenas um conservante. Apesar de haver pessoas que são alérgicas ao álcool, isto não é, de certa forma, muito preocupante para quem não é de todo preocupante, só existe uma, que é o mais incrível dos florais, só existe uma contraindicação para florais de Bach, e não é por causa dos florais, é sim por causa da utilização do álcool, que é o linfoma de Hodgkin. Portanto, há aqui, falar sobre florais durante 30 minutos e dizer tudo aquilo que os florais são é praticamente impossível. Até porque os florais são 38. Se nós demorássemos 1 minuto a falar de cada um deles, já eram 38 minutos, não dava. Portanto, se calhar o ideal aqui é explicarmos como é feita corretamente uma prescrição de florais, no geral, como foi feita a divisão dos florais pelo próprio Edward Bach e porque que nós usamos os florais de Bach e não estamos a falar de outro tipo de florais, não é? Porque há muitos tipos de florais. Sim, não sei se serão os mais fiáveis ou os mais da Califórnia. Exatamente, nós temos vários tipos, mas não são propriamente o tipo lacrado, o floral mais seguro. O grande problema é que há imensos florais. Há até florais de origem portuguesa. Okay? E não desmerecendo qualquer trabalho de seja quem for. Exato. A nível floral, o mais importante aqui nós temos um processo, um sistema que foi provado, foi testado e que segue regras. Exato, tem um processo único. E são regras, e são regras, acima de tudo, extremamente dedicadas ao lado homeopático. Se eu comprar florais de Bach ao Instituto, ou se eu comprar florais de Bach mediante aquilo que é a origem dos florais, eu tenho a certeza daquilo que estou a receber. Hoje em dia, nós não temos propriamente a certeza do lado industrial, porque está-se a tornar uma moda. Exato, e os processos de fabrico dos florais de Bach, os originais, são de extrema importância. São importantes e muito, muito, muito precisos. Exatamente, e uma das coisas que Edward Bach, isto é o que se fala, é que ele pediu para não alterarem os processos. Sim, o Edward Bach até, na altura, uns tempos antes da morte, uma das coisas que ele faz até é destruir todas as suas notas e compila apenas um pequeno livro que entrega às pessoas que deveriam seguir aquilo que ele considera o mais adequado. Isto para quê? Para que as pessoas não se perdessem em estudos. Os estudos estão feitos, estão lá, ou foi bastante testado. Agora a questão é, nós estamos a falar de florais de Bach e de facto a nível do Portugal Místico e brevemente na Academia poderá apenas ter um curso de terapia floral por florais de Bach. Isto porque, não desmerecendo todo o trabalho de qualquer outro tipo de floral, mas porque estes sim possuem todo um sistema desde 1930 em que estão a ser testados e exige ali uma série de trabalhos que estão feitos. Olá, boa tarde.
Estou aqui para lhe falar do curso de Terapia Floral. O curso de Terapia Floral é um curso maioritariamente orientado para quem quer aprender realmente a trabalhar com os florais. Neste caso, nós trabalhamos apenas com os florais de Bach, ou são esses que nós utilizamos no curso, para lhe transmitir o que deverá aprender. É maioritariamente uma terapia homeopática, vai aprender como fazer florais, vai aprender como realmente se faz a prescrição de floral. Sim, irá notar que a prescrição de florais não é feita nem com cartas, nem com qualquer outro artifício. Tem lógicas, tem uma posologia, tem anamnese e irá aprender cada uma destas etapas, aprender também a lidar com os seus pacientes, ou melhor do que tudo, aprender a ajudar a curá-los daquilo que possa ser emocionalmente o seu problema. Inscreva-se abaixo. Não se esqueça que não é necessário num curso destes que nós tenhamos um grupo de muita gente. Se assim tiver de ser, o curso será feito única e exclusivamente consigo, seja online, seja presencial. Ora, então, visto que isto é uma terapia floral, baseia-se principalmente na essência da planta. Sim. Os recipientes dos florais estão a guardar aquela essência no líquido. Mais do que isso, exatamente, no líquido, na água. E na água, principalmente, porque parte do processo é feito com água. Então, na altura não havia certezas, mas hoje em dia há provas de que tem a ver com os campos mórficos da água. É verdade que a água não é ainda hoje explorada ao seu máximo potencial. A água é, acima de tudo, e não sei se já tinha notado, a água é um tipo de elemento que contraria todas as leis da física. Mas, se calhar o importante é perceber o quão é importante a água a nível de memória da água. Porque pode não entender como é que umas flores dentro da água passam energia. Sim, porque a água guarda memória. Exatamente. Guarda informação. A água guarda memória. Assim como os cristais. E nós temos provas disso. Não só nós, como a própria comunidade científica. A grande questão é que as pessoas dão valor àquilo que é mais importante e àquilo que vende. Mas eu vou-lhe mostrar sobre o assunto. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. De facto, se nós somos feitos de água, claro que é extremamente importante a importância da energia que a água guarda. De facto, foi esta a maneira como Edward Bach
usou a homeopatia para guardar nos campos mórficos da água este casamento entre a fitoterapia e a homeopatia, que é, no fundo, os florais de Bach. A terapia floral de Bach é uma terapia que não pretende curar as doenças, mas sim os estados. Pretende libertar-nos dos estados que nos levam, provavelmente, a construir essas doenças. Que tem a ver com vários estados, nomeadamente temos estados de medo, indecisão, Sim. desinteresse, temos estados de solidão, hipersensibilidade, Sim. temos estados de desalento e temos estados de preocupação. Ou seja, Edward Bach faz uma divisão entre os vários florais, entre aqueles estados emocionais que mais nos afetam a nível humano. Os tais 7 estados de que estavas a falar. Estes 7 estados são estados que são extremamente importantes, porque tu vais encontrar os vários florais, que são 38 florais, vais encontrar os vários florais divididos por estes estados. Esta é não uma maneira de dividir os florais, mas uma maneira de auxiliar quem está a prescrever os florais a entender qual é a melhor forma de os prescrever. Isto porque é fácil de tu veres uma pessoa que está num estado de medo, ou num estado de desinteresse, ou num estado de solidão, ou num estado de desespero. Ok, dependendo das preocupações que a pessoa tem, nós agrupamos isto num grupo e definimos um tipo de floral mais indicado para tratar aquele problema. Exatamente, ou seja, nós não vamos obviamente num vídeo deste estar a dividir cada um dos estados. O Edward Bach faz também um processo de criação dos florais que vai maioritariamente caminhar para o equilíbrio. A ideia dele é equilibrar o lado emocional e, ao equilibrar o lado emocional, poder-se-ia trabalhar tudo o resto na pessoa, porque ela estaria muito mais equilibrada e receptiva a qualquer outro tipo de tratamento. Exato. Então temos aqui uma pessoa que faz, por exemplo, um tratamento com a terapia floral para o seu problema. Então, com os florais, que tipo de efeitos nós podemos prever durante o processo de... Antes de mais, e extremamente importante lembrar que isto é uma terapia de foro natural e, acima de tudo, de criação homeopática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma terapia de resultados ao longo termo, é a melhor maneira de dizer. No entanto, são resultados que devem ser analisados por um terapeuta. Há resultados que nós começamos a ter logo ao final de uma semana. A maioria das vezes, ao final de 2 semanas, nós já começamos a ter algumas alterações emocionais que são precisas de avaliar, e logo a seguir, 3 semanas, 1 mês, é a avaliação típica da utilização de florais de Bach. Ok, então, se nós tomamos o floral e se temos um determinado problema, nós vamos intensificar esse problema. Não necessariamente, e isso faz parte vamos dizer desta maneira, faz parte do tipo de prescrição que nós estamos a fazer e do tipo de problema, utilizando essa palavra vamos fazer antes assim. Uma pessoa tem uma condição ou um problema, uma deficiência emocional de alguma forma. Faz parte do tipo de prescrição tentar encontrar algo que vá equilibrar aquilo para que a pessoa possa dar o passo seguinte. Okay. Muitas vezes pode acontecer que esse passo seguinte é um outro problema. Então nós vamos ter que controlar esse passo seguinte. Sim, porque a pessoa vai ter que confrontar com aquilo que a está a preocupar. Sim, a maioria das vezes as preocupações são exatamente isso, pré-ocupações. Não é? Ok, então a pessoa vive aquele problema e o que o floral vai fazer é dominar esses sintomas. Vai equilibrar o sintoma para que a pessoa possa enfrentar as coisas. Então, posto isto, e mais importante do que a maneira da utilização do floral, é a prescrição. Tomar florais não é propriamente só porque é homeopático ou só porque é para as emoções. Toma qualquer um, vais à farmácia, tens lá uma linha e segues a linha, fazes um X, é este. Não pode ser assim. Não pode ser assim porque há regras, há processos de avaliação, há uma anamnese cuidada que deve ser feita, há toda uma, vamos dizer, uma avaliação do paciente, e essa avaliação vai ter que ter em conta uma série de coisas, nomeadamente, vamos ter que afetar o tipo de pessoa, porque o tipo de pessoa faz o tipo de mente
que a pessoa tem. Depois vamos equilibrar a mente e aí sim vamos trabalhar a queixa. E isto já são alguns tipos ou algumas deixas de tipo de prescrição. É certo que as prescrições hoje em dia são feitas em cima do joelho. A terapia floral hoje em dia, só porque não tem contraindicações, o que interessa é tomar e depois vê-se. De facto não é assim, não está a fazer mal, claro que não está. Claro que não está. Certo, então nós temos aqui um estado, vamos falar por exemplo de uma depressão. Vamos generalizar a depressão, ok? Mas ela não é vivida da mesma forma de pessoa para pessoa. Então, este tipo de pessoa vai ser importante aqui para prescrevermos o floral, porque ideia, ela vai ter comportamentos diferentes. Essa ideia é fantástica. Por exemplo, tu pegaste na ideia da depressão. Que tipo de depressão é que nós conhecemos? Há depressões por desinteresse, há depressões por desalento, há depressões por medo. Exato, é isso. Ou seja, só aqui já temos 3 grupos daqueles que nós falámos antes. Tem que haver uma avaliação aprofundada, tem que haver uma avaliação correta, tem que haver uma anamnese, tem que haver vamos dizer, um diagnóstico, é a melhor maneira. E este diagnóstico vai permitir a que haja uma posologia adaptada àquela pessoa, àquele caso. E o tipo de floral também. Sem dúvida nenhuma. Porque apesar de nós termos aqui, por exemplo, um floral, poderíamos dizer, por exemplo, o Cherry Plum. Sim, Cherry Plum, que iríamos trabalhar para o lado dos medos, por exemplo. Exatamente. Mas a grande questão é, o Cherry Plum fala de depressão no geral. Então, e aquelas pessoas que têm depressão por desinteresse? O Cherry Plum fazia sentido? Não. Exatamente. Apesar de ser o mais indicado, aqui já não era o mais funcional para o problema. Exatamente. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, tal como Edward Bach previa, as pessoas vão se perder a tomar só porque lá diz que é para tomar. Por isso ele destruiu todas as notas. E aqui é essencial que nós percebamos que um diagnóstico é importante na terapia floral, como é importante numa terapia de Reiki, como é importante. O terapeuta também é muito importante. O terapeuta, claro que sim, mas ele tem que estar credenciado. Ele tem que estar, no mínimo, a saber o que está a fazer. Ninguém vai fazer as coisas só porque é para equilibrar. E se o fizer, está a gastar dinheiro mal gasto. Vai equilibrar o quê? De que é que te queixas? Qual é o teu problema? O que é que sentes? Se eu não sei responder a isto, eu estou a fazer o quê? Vou fazer isto porque me disseram no Facebook que eu ia ficar muito melhor. Pois, a mim também me disseram no Facebook que os irmãos mais velhos são os mais inteligentes e o meu irmão não gostou nada de saber isso. Portanto, é um bocado por aqui que nós temos que caminhar. A terapia floral tem regras, não é através de tarô nem da astrologia que se determina o floral que deve tomar e muito menos abanando radiestesia. O mais importante aqui é perceber que os florais de Bach têm uma lógica, têm uma posologia e eles vêm de um processo que é e deve ser respeitado pela forma de criação. Então já vemos que há um floral para cada tipo de problema ou emoção, principalmente. No fundo, um floral adaptado a cada processo emocional. Exatamente. Mas Bach, ele também focou-se em construir um floral que fosse uma espécie de SOS. Sim, estás a falar do Rescue Remedy, é isso? Sim, penso que seja isso. O Rescue Remedy tem, de facto, um conjunto de florais, é a única fórmula, vamos dizer, que sai da lógica de Bach, mas que foi criada pelo próprio, que é uma fórmula ela é uma fórmula efêmera. Quanto mais florais existe, ou quantos mais florais são conjugados numa só fórmula, mais essa fórmula é efêmera. Ou seja, se eu tiver muitos florais numa só fórmula, eu estou a trabalhar algo que é demasiado rápido, é para o agora. Então o SOS, ou o Rescue Remedy, o que ele está a fazer é a controlar processos imediatos. Portanto, ele tem o Star of Bethlehem, ele tem Clematis, Cherry Plum, ele tem uma série deles que estão em conjunto para controlar momento do agora. Ok, são aqueles problemas mais... Exatamente, ou seja, não é para um tratamento longínquo. Aliás, regra básica, que é daquelas regras que eu vejo a acontecer e a serem completamente ultrapassadas, a serem completamente dizimadas por quem está a vender fórmulas de florais e por quem faz consultas sem qualquer acreditação. Regra do próprio Edward Bach: nunca
e eu sublinho, nunca se devem juntar mais do que 4 ou 5 florais numa só fórmula, e 5 já estamos a ir além daquilo que é, ou pelo menos daquilo que é previsto. Porquê? Porque se eu estou a trabalhar um lado emocional, eu não tenho que trabalhar todos, não faz qualquer sentido. Eu tenho que trabalhar um lado emocional, perceber o que é que eu alterei, trabalhar o outro lado emocional e por aí fora. Trabalhar através de florais o lado emocional de alguém é reconstruir muitas vezes décadas de problemas. E se eu estiver não é com um mês de florais que eu vou desconstruir 20 anos certo. de problemas. Se estivermos a falar de um trauma de infância ou de memórias do passado mais marcantes, isto de tenras idades, nós temos que trabalhar as coisas com calma. Exato, isto tem que haver aqui um tratamento a longo prazo. Por mais que tenhamos um floral de SOS que vai bloquear logo aqueles momentos de maior aflição. Exatamente, o floral de SOS é só para isso. Exato, nós precisamos aqui de um plano a longo prazo para ir tratando estas âncoras do passado. Uma das coisas que me aconteceu ao longo dos anos, o Portugal Místico já existe desde 1999, e uma das coisas que me aparece muitas vezes é alguém a pedir, só porque nós temos florais na nossa loja online, alguém a pedir uma fórmula, um combinado, aquilo que nós nos florais chamamos, um cocktail, aquilo que nós chamamos um manipulado, e esse manipulado pedem-me um manipulado com 12 florais. Pois porque não fazer com os 38? não era melhor? Juntávamos 38, é só tomar e vamos ficar todos ótimos. Não é assim que funciona. Uma vez. Não é assim que funciona. De facto, e já agora fique a saber, em Portugal é proibido, é ilegal a produção de manipulados. Bem, por hoje já não temos muito mais a falar. Nós sobre florais fizemos um apanhado o mais rápido que nós conseguimos, porque também não temos muito tempo para falar. Tem alguma questão sobre florais, pois então pode dirigir-se ao nosso site e fazer as devidas perguntas. Pode saber mais sobre a terapia floral, pode marcar a sua consulta, e se de alguma maneira, como terapeuta, gostava de ter mais conhecimentos também sobre a terapia floral a nível de terapias, a nível de prescrição, a nível de diagnóstico, os métodos, então esteja à vontade também para nos contactar. Muito em breve vai haver na academia, mas para já está disponível a nível presencial e online. Não se esqueça de partilhar e divulgar os nossos vídeos, com a informação que vamos disponibilizando todas as semanas. Partilhe, divulgue na sua página ou faça likes no Facebook ou no YouTube. Se nos acompanha no YouTube, não se esqueça de subscrever. É aqui, ou é ali, não interessa nada. Vai recebendo atualizações. Não interessa nada. Vamos fazer como aos youtubers, não é? Porque nós temos aqui, certo? Não interessa nada, o importante é que faça a subscrição do canal e, acima de tudo, que nos acompanhe e que vá divulgando o canal. O canal tem crescido graças a si. Neste momento estamos a ajudar. E vamos na segunda criança. Bastante, certo? Já vamos na segunda criança a nível de apoio. Eu queria chegar à terceira criança a meio de fevereiro. Posso contar consigo? Então, com a sua ajuda, mas acima de tudo com a presença que nós como comunidade estamos a ter, vamos andar para a frente. Canal Portugal Místico, vá visitar. Um resto de boa semana e que seja uma boa noite com um bom descanso. Uma boa noite.